No dia que eu realmente piorei, eu me lembro de ter descido para ter feito uma tomografia. As crianças já tinham nascido. E quando eu voltei para o quarto, eles me deram a máscara. E quando eu vi a máscara entrando, eu falei, eu não consigo. O médico falou assim, você vai ter que colocar por 2 horas e vai ser sem morfina. Eu preciso que você fique com a máscara. Ali eu entrei numa crise de pânico e eu falei para a moça, deixa eu segurar a máscara. E eu ficava tentando aproximar a máscara do meu rosto. É uma máscara no rosto inteiro, né? Dá um pouco de claustrofobia, é isso? Eu não consegui. E ali foi a minha intubação. Porque você não conseguiu colocar máscara? Eu entrei em crise, era por 2 horas, eu já não respirava direito. Meu marido estava na UTI, eu estava na UTI, minhas filhas ficaram na UTI nascidas. Nossa. E até que me colocaram a máscara. Você foi entubada? Eu fui entubada nesse dia. Eu perdi, obviamente, noção de tempo, eu não fui avisada. E aí eu fui entubada com quase 87% dos pulmões. Estavam tomados? Tomados. E aí, você não se lembra Eu disso? tenho um vídeo meu me despedindo da minha família. Eu tenho no meu celular esse vídeo, porque eu já não respirava mais, eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar. Quando eu acordei da intubação, eu não sabia onde eu estava, porque eu fui para uma outra ala do hospital, totalmente diferente, o lençol, todo mundo, os uniformes dos enfermeiros eram diferentes. Então eu achava, ali entrou meu delírio, porque por causa da medicação eu achava que eu tinha sido sequestrada, eu achava que tinha meus órgãos, mas eu lembrava que eu tinha tido as crianças e eu olhava para o quadro, estava dia 6 de abril. Eu falava, gente, está errado, estão me enganando. Por quê? Eu tive minhas filhas faz 3 dias. Eu fui apagada durante esse período, então eu não tinha essa contagem de tempo. Bom, Tinha passado 3 dias, então? Não, eu fiquei 11 dias. Então, essa sensação que você teve... É que eu tinha tido minha filha fazia 3 dias, na verdade, eu estava entubada. Você ficou entubada Quando eu abri o olho, era 6 de abril, eu falei, como assim 6 de abril? Então, tudo para mim era uma enganação. Nossa. Tudo era uma enganação. E eu falava com as pessoas, ninguém me ouvia. E eu tinha fraqueza. E eu chamava as pessoas e ninguém me ouvia. Eu acho que o paciente, quando é entubado, ele volta com esse delírio, com essas dificuldades. Então, eles estão acostumados com isso, né? E a sua experiência de EQM foi aí é que tá. Durante essa intubação? A minha EQM foi durante a intubação, só que eu, quando acordei, eu não sabia de nada e eu não tive essa visão de nada. Eu ainda estava muito apegada a quem eram aquelas pessoas. Aí meu marido chegou e o meu marido estava muito traumatizado. Enfim, e aí eu recomecei da intubação, eu fui para a UTI. Da UTI eu fui para o quarto até que eu tive a alta. Aí onde entra a minha EQM? Eu fui descobrir em casa, porque eu estava sentada na sala e eu falei para meu marido... Eu acho que quando eu estava entubada, eu via a cena. Eu via tudo preto e branco, eu tive um sonho. E eu via tudo em preto e branco e pessoas se pisoteando. Tudo em preto e branco. Só que Jesus estava do meu lado. E eu falei para o meu marido, e eu não via o rosto, mas era uma luz, era como se meu rosto não pudesse virar para olhar para o lado. Eu olhava para frente, aquela luz muito forte, e eu ficava olhando para aquela cena, parecia que ele estava querendo me mostrar alguma coisa. E eu comecei a pedir perdão. E eu falava, me perdoa, eu não estou ali. E eu não entendia a cena. Meu marido ouvindo aquilo, e foram dias eu recapitulando coisas. Até que eu falei para o meu marido. Só que teve uma hora que eu falei para Jesus, deixa eu voltar, me tira daquela escuridão. Você se lembra dessa sensação? É a hora que era como se eu estivesse sentada do lado de Jesus. Eu não estava vendo o meu corpo. Eu sabia que o meu corpo estava em um lugar escuro. Eu queria voltar para o meu corpo e eu implorava. Eu falava, me tira dessa escuridão, deixa eu criar as minhas filhas. Pelo amor de Deus, deixa eu criar minhas filhas. Eu prometo que eu vou... Tanto que minhas filhas, desde 1 ano e meio, elas pedem bênção para Deus. Eu ensinei isso. E eu prometi para Jesus que eu ia criar minhas filhas da melhor forma, que eu ia ser uma boa mãe. E meu corpo estava na escuridão, mas aquela luz me acalmava e eu pedia para voltar. E aí, o meu marido me contou uma coisa que é um milagre da minha vida. Eu fui desenganada, eu sou católica, mas, acima de tudo, sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu fui desenganada na sexta-feira, da semana de Páscoa. A minha irmã, como eu trabalho com médicos, ligou para o meu marido comunicou a minha família, porque os médicos ligaram e avisaram que eles não iam mais tentar me estubar. Já tinham tentado 2 vezes e que não tinha mais o que fazer. E aí meu marido entrou em desespero, minha família, meu pai achou que eu ia falecer, todo mundo ficou meio preparado pela notícia.
E aí a minha irmã falou assim, nós temos que contratar médicos. Os médicos falaram que não tem o que fazer, a gente vai dar um jeito. Enfim, meu marido contratou 3 especialistas, um infecto, um cardio, um pneumo. Eles entraram no hospital no sábado, de aleluia, trocaram toda a minha medicação. E eu acordei na ressurreição de Cristo, domingo de Páscoa.